No dia 7 desse mês, a Cipsoft finalmente deu uma resposta no privado a todos os congelados da sua investigação do bug de RookGuard, batendo finalmente o martelo e dando seu parecer de todo o caso. Se você caiu de paraquedas aqui no vídeo, recomendo que você assista o meu primeiro vídeo resumo sobre todo esse bug. Aquele vídeo é meio que a primeira parte desse vídeo aqui, e eu vou assumir que vocês já viram aquele vídeo para ir direto ao ponto nesse vídeo aqui. Mesmo porque a Cipsoft também foi direto ao ponto na hora de fazer a distribuição das punições. De forma resumida, todos os players que compraram os itens de bug ou que tiveram qualquer movimentação suspeita de TCs em sua conta, acabaram pegando um banimento de apenas 2 dias. Essa foi uma punição até que leve, mas um pouco enganosa. Se vocês forem parar para pensar, os congelamentos se iniciaram lá para o dia 12 e 13 de agosto. Então, na verdade, não foram só 2 dias de banimento, do dia 7 ao dia 9, mas sim um banimento de quase 30 dias, se você for contar todo o tempo que as contas ficaram congeladas durante a investigação da Cipsoft. Tirando, é claro, todo o estresse que os compradores passaram durante todo esse período. Eu tenho certeza que o Zabaru Jarvia repensou umas 200 vezes se valeu a pena ou não comprar sua Fire Sword em Antica durante esse mês que ele teve congelado. E agora que ele saiu do freezer, já não tem mais vontade de continuar jogando, com medo de futuras punições. Outro comprador congelado foi o Merig. Ele tinha comprado em Vunira uma Ep, uma Bó e um Stiling para domar ursos, que infelizmente acabou quebrando durante a tentativa. Uma coisa que vocês devem estar se perguntando é: o que aconteceu com todos esses itens comprados e que ficaram congelados durante quase um mês nessas contas? Bom, a resposta é nada. Os itens ficaram intactos. Eles entraram e saíram do freezer sem maiores problemas. Para os compradores dos itens do bug, tudo que eles ganharam de punição foi um banimento de 2 dias e uma vista grossa fortíssima da Cipsoft, que deixou todos os itens de bugs com eles. Já os abusadores do bug não tiveram tanta sorte. Os 5 amigos brasileiros de Batabra, os descobridores originais do bug, tiveram suas contas deletadas. Embora eles tenham sido punidos com a maior de todas as punições da Cipsoft, sinceramente eu nem acho que eles foram os maiores prejudicados de toda essa história. Primeiro porque todos os chares deles eram chares recentes, criados exclusivamente para viver essa aventura travessa em Antica. E segundo porque eles ainda conseguiram salvar muitos dos seus itens utilizando contas frias. Itens que continuam em RookGuard, pois diferente do que muita gente achou, a Cipsoft não tomou nenhuma atitude no sentido de remover os itens provenientes de mainland nas terras de RookGuard, porque muita gente especulou que eles iam colocar vocações ou alguma coisa do tipo. O foco deles não parece ter sido limpar RookGuard ou algo do tipo, mas sim punir de forma exemplar todos os abusadores do bug, para mandar uma mensagem à comunidade que abusos de bugs não serão tratados mais da mesma forma como foram tratados em 2014. Bom, com o delete do time original que descobriu o bug, agora a investigação da Cipsoft partiu para os replicadores do bug, que depois de algumas tentativas conseguiram copiar o método do bug e trouxeram uma infinidade de itens. Esse foi o time composto por 3 poloneses com high level em RookGuard: Anabolic, Jedinak e Dark Gladir. Todos eles tiveram suas contas deletadas. O que choca nessa história é que até mesmo Gladir, que foi o cara que relatou todo o bug à Cipsoft, acabou sendo deletado como se fosse mais um dos delinquentes que se aproveitou do bug. E será que ele não foi mesmo? Bom, fica a critério de cada um julgar agora. Eu particularmente acho que o Gladir vacilou sim, mas ter o seu char deletado foi algo totalmente desproporcional. O char Dark Gladir não era qualquer char, mas o top 2 de RookGuard, apenas atrás do Liver. E falando em Liver, ironicamente ele continua online upando no bot, enquanto seu rival, que teoricamente seria o único cara que poderia alcançá-lo um dia, foi deletado pela Cipsoft por um abuso de bug. Um desvio de conduta pontual, se você for parar pra pensar. Diferente do Liver, que boteia todo santo dia em Vunira. Agora que sabemos como foi a conduta da Cipsoft e os desfechos de toda essa história, podemos analisar melhor todo o caso e avaliar até mesmo a forma de como a Cipsoft olha para RookGuard. Aparentemente eles não têm interesse nenhum em manter RookGuard livre dos itens de main. Todos os itens que não estavam nas contas dos excluídos foram mantidos em RookGuard, e grande parte dos players nesse momento já está vendendo os itens que esconderam em suas contas laranjas, tendo talvez Jedinak como o maior exemplo disso. Quem achava que haveria alguma grande limpa de itens ou algum milagroso reset em Rook, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Algo que deve ser mencionado, mas que eu não sei se teve relação direta com todo esse caso, foi o fato de que eles consertaram o bug da parede de downport que possibilitava jogar bracetes de um lado para o outro. Foi bastante coincidência eles terem finalmente arrumado isso justamente enquanto toda essa investigação rolava. Bom, mas voltando para Rook, os itens bugados aparentemente vão ficar em RookGuard e ponto final.
O único ponto que eles pegaram pesado mesmo foi no abuso do bug em si. Com todos os abusadores do bug deletados, dá para se ter uma ideia de que o tópico de interesse da Cipsoft é menos sobre HookGuard e mais sobre abuso de bugs. E é algo que faz sentido se você for parar para pensar. Vocês se lembram que o Gecko fez um bug parecido em 2014 na Maciota, e depois disso reportou o bug numa conta fria e ficou quietinho sobre o próprio bug que cometeu e os itens que ele trouxe durante anos. Bom, dessa vez a gente teve o Gladir descobrindo o bug, abusando dele e depois perguntando para Cipsoft se ele não poderia ficar com a sua Suncatcher como recordação. O meu chute é que quem provavelmente leu esse e-mail do Gladir deve ter sido o Guido, que é bastante cabeça quente quando se trata de punir jogadores. Foi meio inocente da parte do Gladir achar que ele poderia fazer o bug e ainda por cima perguntar para Cipsoft se estava tudo bem dele manter a Suncatcher. Antes de ser deletado, ele passou alguns dos seus itens do bug para o Tariq, e por não ter abusado do bug e ter apenas comprado itens, teve todas as suas contas descongeladas e não sofreu nenhuma outra punição. Inclusive, falando sobre o Tariq, vale a pena falar que agora ele é o top shield de HookGuard, empatado com o Liver na primeira posição, agora que o Gladir saiu da disputa. Mas não existe satisfação da parte de Tariq quanto ao delete do amigo. E apesar de estar aliviado com seu próprio descongelamento, não concorda com o grau de punição recebido pelo seu mentor. Olha, mano. Meu líder! Meu líder! Foram incontáveis horas para upar o level 219 e alcançar a segunda posição nos levels de HookGuard. Dark Gladir começou de forma tímida em HookGuard, aparecendo meio que como se fosse um figurante em grandes vídeos de test servers protagonizados por lendas da época, como a Debov. Mas não demorou muito para que ele começasse a se destacar em HookGuard pelas suas contribuições em fóruns, coleções de screenshots antigas e a manutenção que fazia diariamente no seu Reddit, além da promoção HookGuardiana que ele fazia em cada um dos mundos com seus famosos scrolls no centro de cada cidade. Hoje esses scrolls se tornaram itens de colecionadores, e tudo que o Char Dark Gladir deixou foi um vazio imenso em todos que o consideravam como uma lenda e todos que acreditavam que um dia ele iria ultrapassar o seu rival Liver. Dark Gladir pode ter tido seu Char deletado, mas não abandonou seu posto como líder da comunidade. Ele continuará a promover HookGuard em outros chares e acumular screenshots históricas. Ele ainda vai tentar uma reversão de pena com a Cipsoft, mas é algo difícil de acontecer tendo em vista o histórico da empresa. Eu sinceramente espero que ele consiga reverter esse delete. Se ele não conseguir, que ele comece um novo projeto e que consiga com o tempo o mesmo level 219 que ele tinha antes do delete. Seu amigo Tratos agora é o mais novo top 2 de HookGuard, e a única esperança real de alguém conseguir ultrapassar o Liver em um futuro distante. Conforme mais informações forem chegando, eu vou mantendo vocês atualizados. Mas por enquanto, tudo que se tem é isso, o veredito final da Cipsoft. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Se curtiram o vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima.